Por que não comer fast food? Quando o assunto são os malefícios do fast food, você já deve estar imaginando aquelas palavrinhas mágicas que todas as vezes são faladas: Ignoradas. carboidrato, gordura e açúcar. Mas você realmente sabe o que eles são? Carboidrato. Eu não sei se você sabe, mas quando está dentro do nosso corpo, esse carboidrato se torna glicose. Isso mesmo, todo aquele docinho que você evita comer, mas no final do dia você chega e come um hambúrguer, inútil. Isso tem toda uma explicação científica por trás, mas resumindo, o carboidrato é glicose. Porém, é a glicose que será rapidamente transformada em energia para as células do nosso corpo. Mas, quando se ingere o carboidrato em excesso, a parte que sobrar é armazenada, se transformando em acúmulo de gordura. E se você pensa que essa gordura fica só na sua barriguinha, está enganado, pois ela também vai para o seu sangue, aumentando a quantidade de triglicerídeos e resultando em diabetes tipo 2. Lipídios. Você sabia que os lipídios, mais chamados de gordura, podem ser encontrados nos alimentos mais variados, tanto de origem vegetal quanto animal? Pois é, podemos achá-los nas frutas, como no abacate e no coco, na soja, na carne, no leite e seus derivados e também nas gemas de ovo. Você já deve ter visto em algum momento da sua vida que o óleo não se mistura com a água. Mas por que será que isso acontece? Simples, é devido à sua natureza hidrofóbica dos lipídios, ou seja, sua aversão às moléculas de água, e por isso não se misturam, fazendo assim com que esses óleos se tornem um importante isolante térmico. Esses lipídios são uma importante fonte de energia para o nosso corpo, e quando ingerimos eles, nosso organismo os armazena para ser usado posteriormente quando precisar. Mas e se ingerirmos lipídios em excesso? Toda essa gordura irá se acumular e, não se engane, não será somente na sua barriga, como também no seu sangue, provocando colesterol alto, obesidade, complicações cardiovasculares, doenças degenerativas, diabetes, além de problemas no nosso cérebro. Glicose. Quando seu corpo está recebendo uma quantidade de glicose maior que o necessário, podem se acontecer várias e várias coisas, mas no geral é isso aqui. Sobrecarrega seu pâncreas. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina, um hormônio que exerce a função de transformar o açúcar em glicose. O que, resumindo, é ele que arruma o sangue dentro do seu corpo. Também ocorre a irritação da mucosa do tubo digestivo, que no caso são os músculos do nosso intestino, mas não preciso nem dizer o quanto isso é ruim, né? E esses problemas e muitos outros causam doenças como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e dos vasos sanguíneos, formação de cálculos na vesícula biliar e muitas outras. Mas lembrem-se, essas substâncias, carboidrato, lipídio e glicose, são divididas em vários tipos, do qual os bons são extremamente necessários para o nosso corpo, não sendo possível viver sem eles. Todos esses problemas ao nosso organismo acontecem apenas se as ingerimos em excesso, principalmente os maus tipos delas. E é exatamente isso que acontece nos fast foods, como podemos ver neste hambúrguer. Nesse slide, colocamos o hambúrguer de um lado, com seu peso em gramas, e do outro, medidas com óleo, açúcar e arroz, equivalentes à quantidade de lipídios, glicose e carboidratos no hambúrguer. Ou seja, quanto de carboidrato, gordura e açúcar equivale ao que você está ingerindo no hambúrguer. Nessa imagem, nós colocamos embaixo o peso dele em gramas, o peso do hambúrguer em gramas, que seria 180 gramas, que é o equivalente a 25,5 gramas de óleo, gordura, 7,6 gramas de açúcar e 36 gramas de carboidratos. Em 350 gramas de pizza, apenas na massa temos 115,5 gramas de carboidrato, o que equivale a esse tanto de arroz, 12,6 gramas de açúcar e 35 gramas de gordura total. Nessa porção média de batata frita, de 300 gramas, podemos identificar 123 gramas de carboidratos, o equivalente a essa porção de arroz, e 45 gramas de óleo, gordura. Em 500 ml de refrigerante, encontramos 53 gramas de açúcar, que equivale a esse tanto. O que acontece no nosso corpo depois de ingerirmos fast food?
10 minutos depois, euforia, principalmente devido ao tanto de açúcar. 20 minutos depois, pico de glicemia. Como nós vimos antes, todos esses carboidratos se transformam em glicose. E além dessa glicose do carboidrato, também temos a do açúcar, o que faz com que tenha muita glicose no nosso sangue no momento em que comemos esses alimentos. Por isso, o nosso corpo ele precisa combater isso. E ele acaba liberando hormônios para combatê-los e a dopamina, que age como uma droga no nosso organismo, fazendo com que queiramos comer mais e mais fast food. 30 minutos depois, pico de pressão devido à quantidade de sal. 40 minutos depois, vontade de comer mais, porque, como falamos, tem muita glicose e a partir da liberação de hormônios para acabar com essa glicose, para diminuí-la e controlar, acaba que nós ficamos com pouca glicose no nosso sangue e ela precisa de reposição, né? Que seria comendo mais. 60 minutos depois, digestão lenta. Em geral, o corpo demora de 1 a 3 dias para digerir completamente uma refeição. No entanto, por ser rico em gordura, conservantes e gorduras trans, o fast food normalmente leva mais de 3 dias para ser totalmente digerido, e a gordura trans contida nele pode demorar até 50 dias para ser processada. Além disso, esse tipo de gordura é o mais ligado a problemas cardíacos, obesidade, câncer e diabetes. Consequências do consumo de fast food: ganho de peso, cansaço, aumento no colesterol, acne, inchaço, depressão, asma alérgica, eczema e rinite, mal de Alzheimer, câncer, trombose coronariana, problemas de estômago, cáries, varizes e hemorroidas. E aí, vai um fast food?